Muito bom dia, sejam bem-vindas à nossa aula de procedimento ao vivo. Todo mês a gente tem uma aula de procedimento e hoje vai ser essa técnica aqui, pode olhar para a câmera. É uma variação do efeito Kim Kardashian, tá super em alta, bem delicado. E eu vou ensinar para vocês como que a gente faz este procedimento lindo, tá? Então a gente vai começar, primeiro passo. A gente vai marcar aonde serão os nossos spikes, que são esses fãs bem fechadinhos, tá? Então eu vou marcar como se fosse vou deixar só o cantinho interno de fora aqui para não ficar esquisito. Começou a subir a linha ciliar aqui, ó, eu já marco o meu primeiro. Então aí eu vou seguir mais ou menos a cada 2 milímetros eu vou colocar um, ó. 2, tá vendo? Mais ou menos a cada 2 milímetros você faz uma marcação até o final do olho. Pra gente ter esse efeito, essa linha contínua. Certo? Então marquei onde vão ser os meus spikes fechados. Essa técnica eu estou trabalhando com fios de volume russo. Então na camada de baixo são todos os fãs. Nos de cima também são fios de volume russo. E aí tem um detalhe, para você que não trabalha com volume russo, você pode fazer a camada de baixo com fio tecnológico com capping, desde que o fio aguente, né? E você pode usar um 5D, um 3D, só que a curvatura tem que ser baixa. Aqui eu estou usando um CC na curvatura de baixo e um LU na curvatura de cima, que é correspondente a um fio M de volume russo. Então você vai ter que procurar na internet para fazer esses spikes um fio M de volume russo para executar esse efeito aqui, que a curvatura ela sobe mais, então fica lindo. E a de baixo você pode fazer com C ou CC. Ah, Carol, não tem nenhuma dessas curvaturas. Quando a gente faz trabalhos assim, que são para portfólio, que pode vir a entrar na sua cartela de serviços também, você vai ter que comprar os fios, é a maior dificuldade. Então, já coloca aí na sua lista de compras. Se você faz volume russo, pode ser o CC embaixo, só que tem que ser tamanhos pequenos. Aqui eu estou usando 6 milímetros, 7 e 8. Se você não achar 6, 7 e 8, você vai trabalhar na camada de baixo com 7, 8 e 9, C ou CC. E sempre os spikes são 3 milímetros a mais que a camada de baixo. Então, se aqui eu vou colocar 7, 8, 9, 10, o spike daqui é 10. Se aqui eu estou colocando 8, é 3 milímetros a mais. 8, 9, 10, 11. Então aqui os spikes vão ser 11. Se no final eu estou trabalhando com 9, então os spikes serão 3 milímetros a mais. Entenderam? Porque a gente também faz esse desenho de aumentar conforme o tamanho do olho vai aumentando. Então eu vou deitar a modelo para a gente começar a marcar o mapeamento e vocês conseguirem entender melhor, tá? Tô vendo aqui a Raine, tô vendo a Tainara, estão me escutando bem? Sim? Fechou. Pode deitar, Nicole. Então vamos lá. Que fios eu estou usando, tá? Eu estou usando para o CC Rainha dos Cílios, CC. Ainda tem alguma coisa lá na loja, tá? Se vocês quiserem usar da Rainha de volume russo, tem. Para fazer os fios, o LU, eu tô testando uma marca que a gente tá pensando em trazer para o Brasil. Então, não tem para vocês comprarem. Mas aí vocês podem comprar LU ou M, tá? Então, esses aqui são do Spike. Esses daqui são da camada de baixo. Então, todo mundo entendeu? Carol, não faça volume russo. Você pode fazer com fio tecnológico, mas precisa ficar bem pretinho. E aí eu vou marcar o mapeamento. Ó, eu já tenho o pad do outro lado, porque eu fiz um primeiro, para fazer um aqui na aula. Então, eu vou tentar seguir mais ou menos. Olhem aqui como foi do outro lado. Foi 6. E agora é hora de você bater um print. Pode pegar bem o pad aqui assim. 6, 7, 8 CC.
e cada risco aqui é os spikes. Outra coisa, tá vendo esses risquinhos? Foi o direcionamento que eu dei para os spikes da camada superior. Certo? Então, também tem um direcionamento diferente. Isso aqui, gente, não é uma técnica iniciante, isso aqui é uma técnica avançada, tá? Mas é importante, eu sei que nós temos alunas iniciantes, avançadas, todas vocês aprenderem a saber como que se faz. Depois a gente tem várias variações, a gente tem agora também técnica anime. Pra falar a verdade, eu não acho tão bonito, mas uma hora, se vocês quiserem, eu trago uma modelo pra gente fazer aqui, tá? Mas vamos lá, vamos fazer o mapeamento do outro lado. Eu vou colocar um pad. E esse pad que a gente comprou tá difícil de tirar aqui. Vou colocar com a pinça mesmo. Fechou. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar até de olho aberto, que o olho dela é mais longo. Pode fechar. E aí, depois, quando ela fechar, eu ajusto. Uma coisa importante, quando a gente vai fazer essas técnicas, as camadas da modelo serem bem alinhadas, próximas, elas ajudam muito, tá? Quando é um tamanho menor, a gente chama de uma curvatura mais baixa, né? Como é o CC, o C. Porque tem pessoas, né? Tem modelos que às vezes a gente pega que tem tinha um resto de fiozinho aqui. Que tem as camadas muito longes. Então, beleza. O que eu vou começar? Eu fiz os pontinhos lá na pálpebra, certo? Eu vou repassar aqui, ó. E eu vou seguir o direcionamento. Então, aqui eu vou fazer assim, assim. Conforme eu vou passando pra cá, eu vou abrindo um pouco mais. Certo? Então, aqui a flechinha pra lá. Esse é o direcionamento. Ok? Aqui até a gente cai um pouquinho mais pra fora. Levemente. Essa angulação. E aí aqui eu vou colocar, ó. Então, esse spike aqui é 9, esse spike aqui é 9. Esse aqui vai ser 10. 10. Esse aqui vai ser 11, 11. E assim, não tem muita regra, mas a gente tem que criar o efeito. Beleza. Agora, eu vou marcar os tamanhos que eu tenho aqui, ó. Então, vai ser mais ou menos daqui até aqui. Vai ser 6. Até o primeiro 11, porque daí eu tô fazendo igual do outro lado, né? Vai ser 7. Daqui até ali vai ser 8. Certo? Eu não gosto de marcar muito perto da linha ciliar, porque confunde a minha visão. Então, eu vou tampar um pouquinho aqui, ó, só para não me confundir. Dá mais contraste. Talvez na câmera não mude tanto, mas para mim muda. O brilho também. Fechou. O que a gente vai fazer? Primeiro, aí vocês têm que saber, para essa técnica mais delicada, que é uma variação do Kim Kardashian, não tem um nome, tô pensando se eu dou um nome, inclusive depois se vocês pensarem um nome pra gente batizar essa técnica aí, mandem aqui no chat que eu aceito a ajuda de vocês. Mas um fator importantíssimo para fazer esses spikes da camada superior, é você pegar poucos fios. Então, ó, eu vou começar, a gente começa preenchendo a camada de cima e a gente, vamos ver se dá para dar um zoomzão aqui, Diego, bem pertinho agora, tá? A gente começa aí nas camadas mais altas. Então, aqui, ó, tá vendo? A camada mais alta são essa galera aqui, ó. É nelas que a gente aplica os nossos spikes. Exatamente onde está o risquinho branco. E aí, o spike para essa técnica mais delicada que o Kim tem que ser bem fininho. Então, você vai vir aqui, ó, vou começar com 9.
Você não vai pegar assim grosso, não. Você vai pegar uns 4 fiozinhos. Ó. Mais ou menos assim. Aqui nós temos 2. Vou pegar um pouquinho mais. Só que você tem que fazer igual toda essa camada superior. Tá vendo? Bem fininho. Deixa eu até comparar aqui, ó. Porque senão a ponta abre também. Então, um dos segredos para essa técnica é esse. Aí eu vou vir aqui e vou pegar o fio da camada mais alta, aonde está o risco. Vou passar na cola e vou acoplar. Certo? Já respeitando o meu direcionamento ali. Vou pegar mais um. Sempre o que nasce mais em cima. Opa, esqueci de passar o aqualete. E vou acoplar. E aí eu sempre vou analisando. Vou passar o aqualeste, porque sem ele nosso cílio não dura, né? Então ela já tinha lavado. Mas sem aqualeste, esquece, descola tudo. Fechou. Então, ó, venho aqui, tiro, vou olhando aqui se tá fino demais ou de menos. Tiro ele. Escolho o fio que nasce na camada mais alta. E acoplo. Certo? Não tá conseguindo aproximar mais, Diego? Tá desfocando? Como é que tá? Até aí vai? E se tu aproximar a câmera não resolve? Vou aproximar mais ela? Tá, beleza. Estão vendo aqui, né? Ó. Fechou. Então, vamos lá. A gente continua. Porque não dá pra deixar uma só fechadinha aqui no olho? O problema é que fica saindo do olho ou não? É a lente que não tá aproximando. Aqui eu vou dando esse direcionamento, tá? Então, eu vou tirando aqui. Sempre pego o fio da camada mais alta. E vou acoplando. Vou olhando com o dedinho. O direcionamento do fio é como a gente acopla, tá? Então, em técnicas quanto mais avançada a técnica, mais o direcionamento é importante. Agora já vou pro 11, então você vai fazer essa primeira camada primeiro.
Vou sempre no fio mais alto. Aí eu vou olhando assim, ó, faz assim e vai olhando se tá com o direcionamento certo, se tá na distância certa. Se entre um e o outro não ficou um espaço muito grande, por exemplo, aqui eu acho que já ficou um espaço grande. Aí eu vou lá, porque a ideia é que a gente tenha como se fosse uma camada, uma simetria, né, entre a distância de cada um. Certo? Vamos para o 11. Fecho embaixo quando vem aberto. Ó, coloquei o último aqui. Vou colocar um aqui agora. Vai sempre no fio mais alto. Cuida com o direcionamento, ó. Ajusta a ponta, ele já vai, a gente já vai direcionando um pouco mais para fora esse. E o direcionamento também é muito de como a gente acopla. Se a gente vê que tem um que tá mais torto, tira e cola de novo. Puxou o fio, solou, encostou. Para essa técnica eu tô usando a Pink Glue, tá? Da Pink Side, porque ela é de meio segundo. Então, se eu usar super rápido, ela é muito rápida. É só para fio tecnológico. Aqui eu já vou direcionando para fora. Ó, fecho embaixo. E aí, ó, a gente consegue ver daqui, ó. Estão vendo? Já temos a nossa camada. Beleza, fizemos os spikes. Agora a gente vai preencher a camada de baixo. Então, vocês vão fazer primeiro esses spikes, depois começar a preencher os de baixo. Eu vou puxar uma camadinha aqui, o que já não tiver bem grudado, ele já sai já. Só que, atenção, quando a gente puxa a camada, a gente muda um pouco o ângulo de como tá o fio. Então, quando for um campeonato, ou você tá com tempo,
não tem pressa, se você não puxar a camada, fica melhor, tá? O direcionamento. Eu vou tentar fazer sem camada esse canto externo. Ó, aqui já arrancou 2 spikes. Minha fita. Aí eu venho aqui e vejo onde era. Colo lá. Certo? Agora, vou inclinar essa pálpebra um pouquinho para preencher a camada de baixo. O ideal, para ficar um efeito bem pretinho, é você preencher o máximo possível, tá? Então, aqui eu vou fazer fãs. Quem não faz volume russo pode comprar fio tecnológico. E aí eu quero que vocês deem atenção que o direcionamento, não só o direcionamento interfere, mas o encaixe dos fios interfere como você cola. O jeito que você chega no fio. Então, estou montando os fãs aqui. Eu monto com a técnica Ui Fast, faço aquele movimento que vocês já viram na nossa aula de montagem de fãs. E se precisar, eu ajusto no dedo. Ó, se não abrir, por isso que é bom dominar as duas técnicas. O volume russo, ele continua sendo uma técnica avançada. Não é todo mundo que faz, mas é porque não se esforça tanto para aprender. Ela é mais difícil? É, mas todo mundo é capaz. Só que com os tecnológicos, né, acaba que fica mais fácil a gente fazer tecnológico. Sem a camada, dependendo do olho, o encaixe fica mais fácil. Então, quando vocês quiserem fazer um trabalho de portfólio, sem a camada, você consegue enxergar exatamente onde nasce cada fio e ir encaixando eles. Que aí a gente vai dar um efeito de uma linha bem sombreada, bem escura, e os spikes na camada superior. Então, assim, não tem segredo. O segredo é o espaçamento certo entre os spikes, o fã fechadinho, o direcionamento e essa diferença entre as curvaturas. Eu indico, se vocês quiserem fazer exatamente este efeito, use uma curvatura mais plana embaixo. Mas vocês são artistas, livres para criar. Então, vocês podem criar também com os spikes D e embaixo D, por que não? Dá para testar, ver se fica bom, se não ficar, paciência. Não repete. Se ficar, faz mais. Tem muita coisa nos cílios que a gente tem que testar para ver. E aí, antes de acabar, eu sempre vou conferir como que tá os spikes. Se está faltando, se tem algum torto. Então, ó, vou montando os fãs. Não é autofã, é fio de técnica, fio de volume russo normal.
Então, vem aqui, ó, dou uma dançadinha, ele já abre. Tá vendo? Aí, às vezes, eu quero só afinar a pontinha, daí eu dou uma apertadinha. Ou ele não abre tanto quanto eu gostaria, daí eu vou lá e abro mais um pouquinho na mão. Não foi. Então, eu vou preenchendo. O volume russo, como diz o nome, né, é feito muito pelas russas. E os fios delas são muito melhores do que o que a gente tem aqui no Brasil, não adianta. São infinitamente melhores, então o resultado final também fica diferente. Quando eu fiz aquele curso com a russa e comprei a caixa dela, o fio é muito mais preto, mais grossinho. Tem uma qualidade melhor o PBT, que é a matéria-prima, né? Então acaba que o resultado também fica diferente. É mais fácil deixar preto com aqueles fios. Só que agora a minha caixa acabou. Tô achando já que tá faltando um spike aqui, ó, já vou colocar. Aí o spike sempre fechado e sempre nas camadas superiores. Direciono ele pra fora, ó. O que dá pra fazer de repente aqui é isolar lateralmente, assim. Vamos ver se não vai arrancar os nossos fãs. Que eu vou focar em preencher aqui com vocês a primeira camada pra gente não ter uma aula tão extensa. E depois, se necessário, eu preencho mais. Quando eu vou acoplar o volume russo, a gente sempre vibra um pouquinho, né? Ó, sempre vou conferindo aqui se tem fios da camada de baixo que escaparam. Se tiver, posso vir com uma fita e prender. Tô isolando com a minha pinça na lateral, não sei se vocês estão observando.
Então, mesmo sem camadas, eu tô lá procurando os fios que nascem embaixo. Que aí depois... Por quê? Porque eu não quero que a nossa aula fique tão longa. Sempre que é uma técnica, pense em seguinte. Sempre que é uma técnica que a gente está fazendo de portfólio, de modelo, que a gente não tem muita pressa, o objetivo não é fazer em 1 hora. O objetivo é você testar, aprender. Então, vai ter técnicas que vocês vão executar em 1 hora, vai ter técnicas que não. Ah, daí você gostou do efeito, coloca na sua tabela. Você tem que avisar a cliente que demora um pouco mais, que é um pouco mais caro se ela quiser. Porque é um trabalho mais artístico. E aí o que vocês precisam é só achar fio M, volume russo, para fazer os spikes. Dá para testar com outras curvaturas também dá. Curvaturas diferentes dão efeitos diferentes. Ó, vou tirar essa fitinha, tiro com cuidado para não arrancar os meus fios, que eu já acoplei. Beleza? A vantagem do volume russo é que ele dá muito mais densidade, né? Então ele dá um efeito pretinho, mesmo sem ter preenchido tanto. As coisas mais importantes que eu quero que vocês aprendam nessa aula é: os spikes de cima não podem ser muito grossos para essa técnica. As curvaturas vão mudar o efeito, mas dá para testar também. Porque assim, ó, a gente tem uma curvatura mais plana embaixo e mais alta em cima. Por isso que dá esse desenho. Então, vocês testando outras curvaturas, vai dar outro desenho. E aí, vocês são lestes, artistas, podem testar. Só que o spike, ele sempre tem que ser com fio de volume russo. Então, se você não tem, compre. E aí, a camada de baixo, a diferença da camada de baixo para de cima é 3 milímetros. Outra coisa importante a lembrar. Então, se embaixo eu estou usando 7, em cima o spike vai ser 10, para dar essa diferença, de fato. Como você acopla os fios também interfere no desenho final. Então, atenção na acoplagem, para não acoplar cada um de um jeito e ficar torto. E tamanhos menores ficam mais delicados também, né? Então, se você fizer com tamanhos maiores, você vai ter um efeito diferente. Sempre analisando aqui por baixo. Ó, às vezes até o próprio fio tá com um Vzinho, aí eu tenho que ajustar na mão.
faço sempre uma vibração quando é volume russo. Ó, saiu um spike. Opa, então deixa eu já colocar de volta. Se ele já saiu aqui é porque ele não ficou bem colado. Aí eu venho em um fio de camada alta. Posso até fazer uma micro drop, colocar um pouquinho mais de cola para ele segurar mais. Mas é importante quando vocês criarem essa noção de quando ver uma foto no Instagram, conseguir replicar. Olhar, entender. Cuida com a base no volume russo. E aí, vamos para o canto. É mais difícil fazer esses spikes. Você fazer depois ou junto, tá? É mais fácil você pegar, faz primeiro os spikes, depois você segue para a camada de baixo. E tamanhos menores são mais difíceis também de trabalhar. Então, quando você for fazer, se você não está acostumada a usar tamanho pequeno, talvez você estranhe um pouco, apanhe um pouco. Mas é só até você pegar o jeito. Eu sinto a minha mão um pouco molhada e a pálpebra também. Então, passei um aqua aqui por isso. Essas fitas grossas, elas não são ideais pra gente puxar aqui. O ideal é cortar, mas às vezes a gente fica com preguiça, né? De cortar. Vou colocar aqui, ó. Então, bora lá. Se colocar pouco spike também não fica tão bom. Então, tentem fazer esses pontos a cada 2 milímetros.
E aí é um bom convite para vocês marcarem uma modelo. Compra o fio, se não tiver, marca modelo. Pega um fonezinho de ouvido, vai estudando enquanto você faz os cílios. Presta atenção em cada acoplagem que você faz, porque isso também te faz ficar melhor quando você ligar o modo Lash Super Rápida. Sua acoplagem fica cada vez melhor. Que agora aqui eu tô colocando 6 milímetros, então é um fio bem pequenininho. Eu acho, inclusive, que esse spike aqui ficou muito fino. Esses primeiros que eu coloquei. Vou colocar um mais grossinho. Vou puxar uma camada lateral. Puxo para fazer o cantinho. Fazer uns fãs mais abertinhos para cobrir mais.
quando a gente trabalha com volume russo, a abertura do fã também interfere no resultado final. A base também, então se é uma base mais quadradinha, quando eu olho de baixo, fica mais pretinho do que uma base fininha, ou seja, uma base redonda, uma base flat. Inclusive, deixa eu dar um spoiler sobre o ENEC deste ano, de 2025. Teremos várias demonstrações no palco, teremos várias palestrantes de técnica esse ano. Os últimos anos a gente focou mais na parte de empreendedorismo. Desse ano vai ter a parte de empreendedorismo, mas vai ter a parte técnica também. Por isso que serão 2 dias de evento, mais de 5 certificados que vocês vão receber, técnicas novas, vai ser muito massa. A gente vai falar de vendas, a gente vai falar de tráfego pago, a gente vai falar de marketing, a gente vai falar de Fox, de efeito árabe, de volume russo, vamos ter palestrante internacional. Então, assim, se preparem. É dia 16 e 17 de agosto e a primeira venda que a gente vai fazer vai ser para as alunas, o lote 0, antes de abrir a venda para outras pessoas. Porque o nosso objetivo é ter o maior número de alunas possível, porque a gente tem a nossa premiação para vocês, né, em cima do palco. Então, dia 17 desse mês a gente vai abrir as vendas só para alunas, só para vocês. Depois a gente vai abrir as vendas oficiais para todo mundo. Então vocês vão ter também um valor diferenciado. Já se programem. Porque esse ano vai ser top. Certo. Preenchi o canto. Então, não estou preenchendo tudo para que a gente possa ter uma aula mais didática, não demorar tanto. Vou analisar. Por ser volume russo, mesmo que eu não preencha tudo, ele já traz uma boa densidade. Não estou dizendo que não é para vocês preencherem tudo. Mas, se você tiver um espelhinho, olha para o espelho, ou vem aqui pela frente e analisa como está. Já está lindo. Por isso que eu sou fã de volume russo. Porque o volume russo fica mara. Tá, eu vou passar o finalizador pra gente ver como está. Então, vou passar o Pink Fast, ó, pós-procedimento, que é da Pink Side também. Inclusive, para quem está ao vivo na aula de hoje, liberei vocês comprando 2 colas, o frete grátis. Aproveita, consegui reativar essa ação para hoje. Porque todas queremos ser mais rápidas. Para isso, a cola tem que funcionar, né, gente?
Se não funcionar, aí a gente sofre demais. Tiro aqui, ó. Caneta gel é fácil de tirar. Não precisa abrir já o olho. Vou esperar um pouquinho. Que aí vai ser o momento de perguntas sobre essa técnica, tá? Então, se atenham a perguntas sobre a técnica, pra gente direcionar melhor. Vou colocar aqui um palito de picolé. Aí é bom a gente sempre organizar aqui, ó, os spikes, para eles não cruzarem. Pode abrir o olho. Arde. Então, o bonito dessa técnica é que a gente tem uma camada, pode fechar, bem pequena embaixo, ainda assim pretinha, né? Pode sentar, Nick. A gente vai te mostrar sentar. Então, vejam que não arde o olho por conta do Pink Fast, né? Aí. Pode virar. Ó, eu fico como se fosse com um efeito delineado na camada de baixo e em cima os spikes. Pode olhar bem pra câmera. Estão vendo? Então a gente ajeita aqui, ó, às vezes um vai para um lado. Quanto mais a gente preencher, mais bonito vai ficar. Depois eu vou continuar o preenchimento. E aí vou postar a foto para vocês verem. Ó. E aí a diferença entre as curvaturas, pode abrir. Tá assim. Isso. O que acharam? Gostaram? Fica um efeito bem boneca, né? Vamos virar mais de frente pra câmera. Pega mais de frente, Diego, os dois olhos. Aí. Fica lindo, super diferente, fácil de vocês fazerem. E aí aqui, ó, quando for na hora da foto, você arruma um por um. Tá vendo conforme a gente mexe? Eles vão mudando de lugar. Mas fica esse efeito bem boneca, né? Tem até estilo de cílios postiços que é assim também. Pode abrir. Show. Lindíssima! Vamos às perguntas? Enquanto vocês vão olhando aqui, daí eu já vou tirando as perguntas. O som ficou baixo. Os sorteios foram feitos no nosso Instagram, viu? Quem é da turma nova de janeiro, olhem lá. Não prende de fazer o russo, mas posso usar o 8D? É diferente, tá? O 8D ele tem a base bem grossinha. Acho que você pode fazer um capping de 4D, ficar muito bonito. Também oferece essa técnica em 1 hora. Não vai ficar em 1 hora exatamente enquanto você não tiver prática, né? Porque ela requer um trabalho a mais. Mas aí essas técnicas vocês sempre vão cobrar mais caro, tá? Acho que eu vou responder as perguntas olhando para a câmera, Diego. Se tu quiseres a gente liberar a nossa modelo. Ficou muito bom no seu olho. Vejam que o olho dela é mais amendoado também. Então faz diferença. Curvatura que a gente usou. Gente, pergunta sobre técnica agora pra mim, tá?
Sobre a técnica, para eu responder enquanto a Nicole tá aqui. Com volume russo, essa técnica tem manutenção? Tem manutenção. Você fez tamanho menor, né? Se os fios dela for maior, grande, posso colocar menor e deixar o grande dela aparecendo? Não, não vai dar o mesmo efeito. O cílio da Nicole é bem grande também. Não vai ser a mesma coisa. Se eu não quiser fazer volume russo, qual tecnológico eu devo usar para ter esse efeito? Depende da quantidade de cílios que ela tiver, mas você pode testar com tecnológico capping, um 5D, aí faz capping no final. Mas a curvatura de baixo tem que ser mais reta que a de cima, entendeu? Então a de baixo tem que ser mais plana, C, CC, e a de cima foi M. Na verdade eu usei LU, que é a mesma coisa que M. Pode ser feita a primeira camada de baixo com seus tecnológicos, depois isola a camada de baixo com pad, aí faz o... Não, começa primeiro com os spikes, depois faz a camada de baixo, vai ficar mais fácil. E se eu fizer capping, não tem certo? O fio certo? Se você fizer capping, o fio certo é o fio que os cílios da sua cliente aguenta, né? Qual curvatura? Provavelmente você chegou depois da nossa aula, né, Brenda? Mas eu utilizei embaixo CC 6, 7 e 8 e em cima foi LU ou M, né? Tamanho 9, 10, 11 e 12. Qual o nome dessa técnica? Ela é uma variação do Kim Kardashian. Toda vez que for fazer volume russo, pode usar o removedor químico para fazer as novas aplicações? Não, você pode remover, não precisa. Você remove manual, igual o que eu ensino para vocês de remoção. Tem grupo de alunos, tem a nossa comunidade, Ellen, porque imagina, são mais de 12 mil alunas. Não ia funcionar um grupo, tem que ser comunidade, é muita gente, senão a gente não tem controle. Se fizer essa técnica com capping, não tem manutenção, né? Capping não. Fez camadas, top line, eu não puxei as camadas, eu preenchi a camada de baixo, não preenchi 100% ainda, para que a gente pudesse ter tempo de eu demonstrar e responder as perguntas de vocês, mas eu vou continuar preenchendo. Os spikes são na segunda camada, são na última camada, na mais alta. Na camada de baixo a gente faz top line, tá? Carol, tô vendo outras LEDs postar um efeito rímel com resultado natural, diferente do efeito molhado. Você vai fazer vídeo do efeito rímel? Eu tô pensando em trazer sim, O que difere, gente, é o tamanho do spike, tá? O tamanho do spike, às vezes trabalha com tamanhos maiores, tamanhos menores, mas eu vou trazer sim na nossa próxima aula. Pode colocar o nome da técnica Fox-King, ó, boa ideia. Tem ponto ideal para os spikes? Depois a gente só não coloca bem no canto, ó. Espera subir a linha, porque a linha ascendente subiu, subiu, subiu. Aqui estabilizou, você começa a colocar os spikes. Aí você vai dar um espaço de 2 milímetros a cada spike. Karina, geralmente não demora não. Você mandou o seu e-mail no Instagram das alunas? O que você acha de fazer camada inversa com o spike em cima? Acho que pode melhorar a visibilidade para o direcionamento? Não, eu acho que você começa primeiro com a... Ah, pode ser, né? Às vezes para você funciona melhor, Lu. Pode ser. Que bom que você vai fazer. Obrigada. Gostei desse nome, Fox-King. Bonito esse nome, hein? Fox-King. Gostei também. Será que já existe? Qual marca de cílios foi usada? Cheguei depois. Eu usei embaixo, Rainha dos Cílios. E em cima, o LU de Russo. É uma marca que eu não posso falar pra vocês ainda, porque é um teste nosso. Mas você acha outras marcas aí, é só comprar de Russo M. Ó, como tirar o spike? Vamos aproveitar o Diego aqui pra gente já mostrar isso. Pode ficar aí, Diego. Só vou pegar tudo. Eu mostrei aqui durante a aula, mas ó, o spike você tem que pegar mais em cima. Então, ó, você vem aqui, escolhe a quantidade de fios. Para essa técnica é um spike mais fininho. E você pega no terceiro terço, tá vendo? Onde que a gente pega? Entra aqui e vai lá no terceiro terço. Ou seja, bem em cima. Daí ele vem fechadinho. Às vezes você tá pegando muito fio também. Passa 50% de cola.
porque é para ele ficar fechado mesmo. Tá? Deixa eu ver. Qual o nome da comunidade no Facebook? Tem lá no módulo 1, comunidade Facebook, tem o link, Karina. Você comentou usar 11 e 7. Vai durante o olho todo, não peguei desde o início. Puxa pra frente, puxa pra cima. Ó, sobre o tamanho dos spikes, para vocês lembrarem, são 3 milímetros a mais. 3 milímetros a mais os spikes. Então, se eu tô com 7 embaixo, em cima vai ser o 10. Certo? Se eu tô com 6 embaixo, em cima vai ser o 9. Gostaram da aula de hoje? Vão fazer essa técnica? Me conta. Vocês já tinham feito? Alguém já tinha feito aqui? Ou ainda não? Quando vocês fizerem, me marquem para eu saber. Marca o Carol dos Cílios, fala, para eu olhar. Vai de 7 do canto interno ao externo, Carol? Não, Ana. Depois você assiste gravada, mas o início aqui é 6, 7, 8. Se você não tiver 6, você faz 7, 8, 9. Nunca fiz. Agora vocês podem fazer. Agora vocês vão ter o direcionamento para fazer isso. Essa aula fica gravada. Eu vou postar depois uma foto para vocês verem bem de pertinho lá no meu Instagram, no de vocês também. Deixar os spikes prontos, acha legal? Eu não sei se tem muita necessidade, mas pode ser. E não precisa fazer só com volume russo, tá? Pode fazer com fio tecnológico também. Ontem consegui fazer meu primeiro fã. Maravilhosas. Ó, bateram foto de hoje assistindo a aula. Parabéns, Flávia. Bateram foto da nossa aula de hoje? Então, este é o momento. Faz uma pose, dá menos zoom nela, Diego. Isso. Aí puxa um pouquinho assim, ó, esse lado. Isso. Agora é a hora. Aproxima um pouquinho mais. Isso. Isso. Ó. Hora da foto para você falar que vem técnica nova por aí. Bate um print, posta nos seus stories, marca a sua professora, muito obrigada, @Carol dos Cílios. E bora fazer essa técnica que tá linda. Dá de fazer outros mapeamentos? Dá pra você criar o que você quiser, amiga. Dá pra você fazer com D, em cima com D? Dá. Só que a camada de baixo bem baixinha. Senão vai ficar um cílio muito grande, tá? Mas dá pra vocês testarem. Testa. Chama uma modelo essa semana, coloca o seu lado artista pra jogo e bora fazer umas fotos massas pro seu Instagram, trazendo técnicas novas. E lembre, né? Toda técnica que dá mais trabalho tem que ser mais cara. Então, se dá mais trabalho, se você vai levar uma meia hora a mais, tem que cobrar mais caro, tem que cobrar o preço justo. Fechou, minhas queridas? Muito obrigada pela aula de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês apliquem aí no seu estúdio. Qualquer dúvida, se você está assistindo gravada, é só você colocar aqui embaixo da nossa aula também, mandar que o nosso time de suporte vai te responder. Um beijo, vejo vocês na nossa próxima aula de procedimento ao vivo.